Pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao nosso ciclo de palestras GAP Convida 2024. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Esse grupo anualmente realiza ciclos de palestra, né? E esse ano nós resolvemos priorizar e privilegiar e homenagear, de certa forma, os gestores de unidades de conservação de outras áreas protegidas no Brasil, focando as nossas palestras na experiência de quem está ali no dia a dia, na linha de frente, lutando pela conservação brasileira, né? Como nosso amigo Cláudio Maretti sempre diz, né? São heróis aí que estão à frente da conservação no Brasil. Então, só para dar uns recados básicos, né? Esse é um ciclo de palestras. As palestras ficam gravadas e são disponibilizadas, né, na página do YouTube da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde, e lá vocês podem acompanhar as demais palestras. Nós vamos ter palestras até dezembro, e quem acompanhar e registrar a presença em pelo menos 7 palestras vai receber um certificado depois de participação no nosso ciclo, né? Então, para garantir o certificado de participação, precisa registrar a presença, ou aqui, nossa equipe vai disponibilizar o link aí no chat, ou depois lá no YouTube também, né? Bom, nós já chegamos à nossa sexta palestra, na verdade, né? Já tivemos a primeira experiência aí com o diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, depois vimos a experiência de uma reserva biológica, de uma reserva particular do patrimônio natural, de um parque estadual e de um refúgio de vida silvestre. E hoje, né, nós vamos ter uma outra experiência com o parque estadual, mas na Amazônia e numa área urbana, o que é muito desafiador, né? Como certamente veremos aí. Estou muito feliz em receber o Júlio, né? O Júlio, já agradecer a sua gentileza, o Júlio César Meyer Júnior, ele é chefe das unidades de conservação estaduais da região metropolitana de Belém, do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLOR Bio. Já foi diretor de unidade de conservação do Estado do Pará, já atuou como analista da Diretoria de Planejamentos Estratégicos e Projetos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e atua como diretor de trilhas nacionais da Rede Brasileira de Trilhas, além de ser coordenador da trilha Amazônia Atlântica. Júlio vai falar para a gente sobre os desafios de gestão do Parque Estadual da Utinga, em Belém, né, focando aí nas estratégias de conservação em uma área urbana na Amazônia. Júlio, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza e contribuir com a gente. Tenho certeza que vai ser mais uma noite extremamente proveitosa. Já deixo você à vontade aí para a apresentação. Oi, Magela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Certamente estou aqui para contribuir um pouquinho, aprender bastante. A ideia hoje é a gente fazer uma conversa aqui, né? Quanto mais a gente dialogar, melhor. Estou aqui totalmente disponível para isso. Bem, eu trouxe uma apresentação, trouxe também um pequeno vídeo lá do Parque do Tinga, que eu acho que resume bem a historinha. E tentar me apresentar um pouquinho, assim, eu sou servidor do Estado de carreira, né? Desde 2006, trabalho com unidade de conservação desde 2009 e venho nessa historinha desde então, né? O IDEFLOR-Bio é o órgão estadual de unidade de conservação, eu sou servidor da SEMAS, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas no momento estou cedido para o IDEFLOR-Bio. É como se fosse, digamos, o ICMBio do Estado, né? Aí, é de Minas, né? Eu acho que é como se fosse o IEF, né? Aí em Minas faz essa função. Então, a gente tem aqui, dentro do IDEFLOR-Bio, eu comecei a ser gerente de unidade de conservação em 2011.
Em 2015, eu fui gestor do Parque do Tinga. Eu, na verdade, eu estou há 3 meses agora na gestão, eu estou voltando para um cargo que eu já ocupei. Eu era gestor de 2015 a 2018, depois acabei assumindo a diretoria, voltei para a SEMAS e agora estou voltando para o parque. E estou assim, retornando para a unidade de conservação assim, que eu tenho muito carinho, né, e tal, que a gente ajudou a desenvolver bastante aqui. A gente teve bons resultados nessa época de 2015 a 2018. Bem, também gostei muito, foi por conta de trabalhar com o parque que eu acabei me envolvendo com a agenda de ecoturismo, e depois que eu saí até da gestão das unidades de conservação, de 2020 a 2022, eu acabei me mergulhando mais com a rede brasileira de trilhas, então não saí da agenda de jeito nenhum, né? E ali eu comecei com um grupo de pessoas aqui, grupo de colegas aqui no Pará, a formatar a trilha. Então, aí me envolvi mais na rede brasileira de trilhas e tal, e agora estou voltando e absorvendo, inclusive, essa agenda da rede dentro das unidades de conservação, que tem tudo a ver. Enfim, então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar a compartilhar aqui a palestra, a apresentação do PowerPoint, e depois eu vou colocar o videozinho. Deve estar em tela cheia agora o título da palestra, é isso? Sim, tá ótimo. Obrigado. Então, eu vou passar aqui. Então, vamos falar de unidade de conservação, aí um mapinha aí ligeiramente desatualizado, mas a gente consegue ver aí como que a gente tem as unidades de conservação na Amazônia, aí, como que a gente tem uma grande área, né? Normalmente são áreas na Amazônia que são áreas bem grandes. A gente tem unidade de conservação de mais de 1 milhão de hectares, 2, 3 milhões de hectares. A gente tem APA de mais de 5 milhões de hectares. Né? Então, a gente é bem comum aqui na Amazônia conhecer as unidades de conservação, mas sempre normalmente a área rural, né? Normalmente nos grandes fragmentos florestais. E unidade de conservação em áreas urbanas não é tão comum, né? Mas a gente tem 4 aqui na região metropolitana de Belém. Nas outras cidades de médio porte, vou botar assim, do Pará, a gente tem algumas unidades de conservação também, mas não tem com pouca expressão ainda, né? Aqui é um mapa das unidades de conservação estaduais aqui do Pará, né? A gente tem pouco mais de 20 milhões de hectares de áreas protegidas estaduais, mais ou menos a mesma quantidade a gente tem unidades de conservação federais, né? Então, quase 13% do território do estado é unidade de conservação estadual e mais uns 13% federal, soma aí uns 26%, ou seja, um quarto do território. Para fechar metade do território, a gente coloca mais um quarto de territórios indígenas. Então, a gente tem aí territórios indígenas, um quarto do estado e mais um quarto dividido entre as unidades de conservação federais e estaduais. Né? Então, quase um pouquinho mais de 50% hoje do estado. Então, a gente está bem protegido de unidade de conservação e ainda estamos criando mais. Aqui é um retrato aí do Google, aí, coloquei o limite aí das unidades de conservação, onde vocês podem... Aqui é o Parque Estadual do Tinga, que a gente vai conversar hoje, falar mais. Né? Aqui essa outra unidade de conservação, aqui é a APA Belém. Então, a APA Belém é uma unidade de conservação que envolve o Parque do Tinga. Então, tem um papel muito importante aqui, porque a gente tem populações tradicionais, ribeirinhas. Então, é uma APA que pega tanto essa transição urbano-rural. Normalmente, a gente vê as APAs fazendo, em regra, são 2 papéis, né? Um é de ser uma área de transição urbano-rural, né? E outra é esse formato que eu brinco de ovo frito, né? Que ela envolve uma unidade de produção integral. Aqui, no caso da APA Belém do Parque do Tinga, ela faz as 2 funções. Ela envolve o parque e também é uma transição urbano-rural. A gente tem território quilombola bem aqui.
A gente tem a APA da Ilha do Cumbu, essa ilha abaixo aqui à esquerda. A APA da Ilha do Cumbu também é bem conhecida aqui, porque tem vários restaurantes, chocolate lá, bem famoso e tal. Agora, quando o Lula e o Macron vieram aqui, foram lá na APA da Ilha do Cumbu. Lá. E o Refúgio Vida Silvestre, que é essa área aqui de um pouco mais de 5 mil hectares, é uma área que já foi uma grande fazenda de borracha. Então, a gente tem aqui seringueiras ainda, a gente tem trilhas entre seringais, uma estrutura, então uma floresta bem rica aqui, uma área muito importante para a gente aqui no ponto de vista de proteção da biodiversidade. E fica também na Grande Belém. Eu que moro aqui na saída da cidade, eu chego aqui no refúgio em 25 minutos de carro. Né? Eu moro aqui no Parque do Utinga, então vocês podem ver que é uma área que tem bastante floresta, né? Esse grande fragmento. Aqui a gente encontra bastante número grande de pássaros, a gente chega a ter aqui alguns mamíferos, a gente já chegou a ter onça aqui, é uma área... Tem uma onça que, na verdade, vem aqui uma vez por ano, ela dá uma girada por aqui. Inclusive, teve um problema no território quilombola com ela no passado aqui. Então, assim, é uma área que é bastante preservada, né? Tem um fragmento florestal importante, ao mesmo tempo que fica dentro da cidade, né? Então, quando a gente fala, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar do Parque do Utinga, eu falo assim, não, é um parque urbano, e normalmente as pessoas acham que é tipo o Ibirapuera da vida, uma grande praça, um jardim botânico, uma coisa nesse sentido. Né? Mas não, é uma área de floresta mesmo, uma floresta importante, dentro, sim, incrustada ali dentro da região metropolitana. Então, assim, a maior parte dos moradores aqui saem de casa e 20 minutos estão dentro do parque, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, uma pedalada. Né? Então, é uma área que está, de fato, muito próximo do belenense, mas mantém uma grande quantidade de florestas. Né? Então, aqui um foco, aqui um zoom na unidade, para vocês terem noção de como que é o desenho dela. Né? Então, aqui nessa parte de cima, aqui, essa parte norte, é até interessante que aqui eu nem precisaria de botar uma linha branca, né? De tão destacado que fica a diferença entre o que é unidade de conservação e o que não é. E essa parte mais ao sul aqui, essa parte aqui é uma área da Embrapa. Então, por conta de ter essa ocupação da Embrapa, a gente mantém ainda uma proteção bem interessante e também uma área muito alagada. E a água, por si, já defende, né, o território, né, porque as pessoas vão ocupando, mas quando chega na área alagada, ele vai freando. Então, a própria água ela já é uma ferramenta de proteção, vou botar por conta da várzea. Eu vou parar essa apresentação aqui, eu vou apresentar um pequeno vídeo aqui, que é um vídeo de apresentação da unidade, eu acho que ele representa bem. Vou botar aqui. Vocês devem estar vendo o vídeo aí agora. Florestal e da biodiversidade do Sim, Estado do Pará, o IDEFLORBio é o órgão público responsável pela gestão e monitoramento de 27 unidades de conservação estadual. O IDEFLORBio guiará você numa visita muito especial. O Parque Estadual do Utinga Camilo Viana, popularmente conhecido como PEUT, é uma unidade de conservação de proteção integral, que foi criada no ano de 1993 e está localizada nos municípios de Belém e Ananindeua. São mais de 1.393 hectares, uma área equivalente a 1.400 campos de futebol. O parque é um grande guardião da diversidade biológica presente na região metropolitana de Belém e abriga um pedaço da rica biodiversidade da Amazônia, ao mesmo tempo que proporciona diversos tipos de usos pelas pessoas, ou seja, para lazer, atividades recreativas, prática de atividades físicas, turismo, contemplação da natureza e até o desenvolvimento de pesquisas científicas
e a atividades de educação ambiental. Os visitantes também podem conhecer as suas 13 trilhas ecológicas e realizar atividades esportivas como o rapel, a tirolesa e o boia cross. A trilha da Mariana é bastante conhecida por sua beleza, atrativos naturais e até lendas urbanas. Durante seu percurso, é possível apreciar o belíssimo Lago da Mariana com suas águas transparentes. O PEUT possui 3 estruturas de apoio aos visitantes. O Centro de Acolhimento, a Casa da Mata, onde está presente o Memorial Verônica Timbé, e o Recanto da Volta. Em seu interior, encontram-se mais de 400 espécies de animais, 151 espécies catalogadas de plantas e os lagos Bolônia e Água Preta, responsáveis por cerca de 70% do abastecimento de água da região metropolitana de Belém. São mais de 1,5 milhão de pessoas que diariamente usam a água tratada dos mananciais do Utinga. É inegável o fato de que o PEUT apresenta muitos benefícios à população e abriga uma rica diversidade biológica. Dentre seus habitantes mais conhecidos, podemos destacar as ararajubas. A ave muito bela e com um comportamento cativante, possui as cores verde e amarela e está em risco de extinção na natureza. Porém, podem ser encontradas no Parque do Utinga. A espécie foi introduzida na região através do projeto Ararajuba. Outros moradores do PEUT são a capivara, o macaco de cheiro, a cutia e a preguiça, dentre muitos outros, sendo que alguns podem facilmente ser encontrados durante uma visita. Com relação à sua flora, o destaque vai para a samaúma, que pode ser vista logo na entrada do PEUT, que tornou-se um símbolo desta unidade de conservação. Vale a pena conhecer o Parque Estadual do Utinga Camilo Viana. Ele está aberto ao público todos os dias da semana, exceto às terças-feiras, de 6 horas da manhã às 17 horas. Para maiores informações sobre as unidades de conservação que estão sob a gestão do IDEFLORBio, não deixe de visitar o site do Instituto e as nossas redes sociais. Bem, esse aí é o resumo da ópera aí do parque, né? Quando eu comecei a trabalhar no Utinga em 2015, tive a honra de ver a coisa toda mudar, né? Em 2015, a gente não tinha nada disso que vocês estão vendo. A gente tinha a floresta e tinha uma estrada de 4 quilômetros de asfalto que entrava, assim, digamos, rasgava a mata. E até os lagos, né, que é o equipamento de abastecimento aqui. Então, a gente só tinha isso. E tinha um que a gente chamava de centro de visitantes que ficava lá próximo do lago. E a visitação era restrita a algumas pessoas que caminhavam, mas não tinha banheiro, não tinha nenhum serviço, né? E as visitas escolares, né? A gente tinha alguns ônibus, e os ônibus pegavam as crianças e tal, e levavam lá para o parque, e todo dia tinha um ônibus chegando com criança. Era basicamente essa a realidade, né? Aí a gente fez uma parceria com a Secretaria de Cultura aqui do Estado, que colocou o projeto arquitetônico, né? O arquiteto Paulo Chaves, que faleceu recentemente, mas ele foi um dos grandes arquitetos aqui do Pará. Ele que projetou os principais equipamentos turísticos que a gente tem aqui, que é o Mangal das Garças, a Estação das Docas, né? Quem já veio aqui no Pará sabe que são pontos importantes. E o Parque do Utinga teve a honra de ter esse projeto arquitetônico Paulo Chaves, que ele é, digamos, um Niemeyer aqui para a gente no Pará. São sempre coisas lindíssimas. E aí a gente fez um investimento de 50 e poucos milhões, 55 milhões, e aí a gente fez toda de pave a estrada, e fez que é tipo aquele paralelepípedozinho, né? Mas muito bem feito.
e caro. E também criamos 3 equipamentos de apoio ao visitante, né? Então, um centro de acolhimento, estacionamento, que vocês viram. Depois, mais na frente, 3 quilômetros mais na frente, que a gente chama de Casa na Mata, que tem uma lanchonete, um banheiro, o museu, né, Verônica Tembeck, que tem peças arqueológicas importantes do acervo do Museu Emílio Guild. E mais na frente ainda a gente tem o último equipamento, que é o Recanto da Volta, que também tem uma vista maravilhosa do lago, né? E também é um lugar belíssimo, onde o pessoal chega lá andando já 4 quilômetros de caminhada até lá. Então, o parque tem essa dinâmica, a gente fez todo esse investimento, e foi, assim, uma coisa assim, bem rara de se ver, a gente sabe, porque investimento em unidade de conservação não é uma coisa fácil, mas na época foi um esforço que foi assim, bem coletivo, né? Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, todo mundo abraçou a causa e a gente conseguiu fazer isso. Então, de 2015, aí a gente, para fazer o gerenciamento desse equipamento, a gente fez uma contratação de uma organização social. Então, a gente tem uma cogestão dentro do parque. Essa cogestão, a gente fez uma chamada pública e ganhou uma organização social, uma OS, que chama Pará 2000. E ela faz a cogestão ali. Então, a cogestão de quê? Dos equipamentos turísticos. Então, aquele centro de acolhimento que vocês viram, toda essa infraestrutura, a gente tem uma organização para fazer isso. Então, é aquele famoso operacional que está ali, né? Que quebrou uma lâmpada, tem como consertar e tal. Então, aquela gestão, aquela cogestão, né? Uma seção de serviço que é muito importante para a gente, porque viabiliza a gente ter esses serviços, né? Então, a gente também tem o estacionamento. Então, essa organização social, o SOS, ela que detém aí as relações comerciais com os prestadores de serviço lá dentro. Então, a gente tem o estacionamento, tem sorveteria, tem lanchonete, tem aluguel de bicicleta, 2 empresas que fazem aluguel de bicicleta, né, venda de água de coco, esse tipo de coisa. Então, o SOS faz esse serviço. Algumas coisas estão fora desse, digamos, guarda-chuva, esse chapéu da OS. O que está de fora? O que está de fora são as atividades de ecoturismo. Então, a gente autoriza e gerencia, né, a atividade de caminhada, de rapel, de tirolesa, né, isso tudo fica sob a gestão do Ideflorbio. Então, os serviços que acontecem lá, eles ficam ou debaixo, digamos, do chapéu ali da OS, ou na parte do ecoturismo, a gente fica ali dentro do Ideflorbio, né? Vou voltar aqui para a apresentação. Então, vocês devem estar vendo aí agora o mapa, né, do parque. Então, aqui é a entrada do parque, bem aqui. Depois tem uma grande estrada aqui, aí um outro centro de acolhimento, o outro equipamento turístico é aqui e o outro bem aqui. Vocês podem ver que os lagos, esse aqui é um lago Água Preta, esse aqui menor é o Bolonha, são os 2 grandes lagos de abastecimento aqui da região, né, da cidade, né? Então, a água ela é bombeada, ela vem de um rio que está aqui logo do lado, mas não está na imagem. Ela vem bombeada para dentro e elas são 2, digamos, 2 grandes cisternas, né? E aí a água fica aqui e depois segue para a estação de tratamento e é destinada, né, para toda a cidade. Esse aqui é o plano de manejo, né? Então, no mapa do plano de manejo, vocês podem conferir a zona de alta intervenção, é essa rosa. Então, é onde estão os equipamentos turísticos. Essa área rosa, né, onde estão os equipamentos turísticos, assim, a gente olha o vídeo ali, parece que tem muita coisa, assim, tal, e realmente tem bastante coisa, mas, assim, isso tudo representa cerca de 4% do território da unidade de conservação, né? Então, a grande parte da unidade ainda é fragmento florestal. Essa área aqui, verde claro aqui, né, é a zona de moderada intervenção, né? E essa zona verde escura aqui de baixa intervenção, né? São áreas para a gente muito interessantes, onde a gente tem áreas aqui de terra firme, de várzea, igapó, então a gente tem fitofisionomias distintas também dentro da unidade, né? E a cidade bem
ligada aqui, né? Bem ligada. Então, a gente tem tanto contato com a parte urbanizada, digamos, como com ribeirinhos aqui do lado e tal, então, assim, a gente tem uma sorte de vizinhos, né? Bem grande, né? Isso aqui é uma imagem aérea aí do centro de acolhimento, né? Dessa estrutura que é onde as pessoas chegam. Então, assim, um lugar legal, bem agradável, né? Então, ali a gente tem um pequeno auditório para 30 lugares, tem uma lanchonete, e tem sorveteria e tal, tem um estacionamento aqui próximo, e daqui a pessoa segue, e aqui vai embora, são 4 quilômetros de pista. Então, aqui é o centro de acolhimento, e depois são 4 quilômetros de pista. Essa pista, ela é toda muito similar com essa imagem que está aqui do lado. Vocês podem ver aqui uma bicicletinha aqui, um ciclista, ou uma ciclista, né? Não sei, andando aqui. Então, essa é a paisagem aí, digamos, aí é o cenário aí dessa pista, né? Na parte de ecoturismo, a gente tem atividade de tirolesa, né? A gente tem o rapel. O rapel é bem pequenininho, assim, ó, vocês podem ver aí nessa imagem à esquerda, que é um rapel assim para iniciante, é um rapel para criança, é um rapel para aquela pessoa que está iniciando. Isso, às vezes, quando a gente fala de ecoturismo, turismo de aventura, ele pode parecer até pouco, mas é um pouco muito importante para a gente, porque a maior parte das pessoas que chegam ali é a primeira vez que tem contato com isso, com um equipamento de corda, com uma atividade vertical. Então, assim, é sempre a primeira vez de todo mundo. Então, esse equipamento fácil, uma coisa mais lúdica, é muito importante para garantir que essas pessoas gostem disso, né? E depois partam para atividades mais complexas, com nível de dificuldade maior, né? Enfim, então, essas atividades mais lúdicas para a gente têm uma importância enorme. E a gente também tem trilhas ecológicas. A gente tem 11 trilhas oficiais, né? Mas agora a gente vai inaugurar, mês que vem, todas essas trilhas elas são com guiamento obrigatório. Mas a gente vai agora abrir 2 trilhas para autoguiadas, né? Então, a trilha do Patauá e a trilha do Macaco, que é uma trilha, uma de 800 metros e a outra de 1,5 km, sempre foram as mais utilizadas. Então, a gente vai abrir agora, ficar autoguiada, a sinalização está pronta já, estamos discutindo com a Secretaria de Comunicação o layout, já estamos finalizando, e já tem o contrato, tudo para fazer, e a ideia é a gente agora inaugurar no mês de julho, que é a grande temporada de férias aqui para a gente, no Pará, essas 2 trilhas autoguiadas. Então, elas estão sendo sinalizadas de acordo com o manual de sinalização do ICMBio, né, as sinalizações rústicas, né, e a gente fez uma placa de entrada de trilha, baseado também em toda essa expertise aí, os manuais do ICMBio, alguns exemplos que a gente tem internacionais, nacionais, né, enfim, então até a placa está bem legal, acho que a gente acertou, eu acho que eu não botei ela na apresentação, mas deve ser em pouco tempo a gente vai abrir essas 2 trilhas autoguiadas, todas sinalizadas e manejadas. Esse aqui do lado é o Refúgio Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. Essa área aqui que eu mostrei aqui, ó, né, à direita aqui, né? Essa área. Então, ela está na Grande Belém, né? Faz parte desse grande bloco, e ela é uma área também muito interessante para a gente. Toda essa zona aqui amarela é a zona de uso intensivo, é onde a gente tem os equipamentos, algumas ruínas históricas e tal, mas é muita área de floresta aqui, essa área azul toda alagada, e a gente tem essas outras 2 zonas aqui com bastante terra firme e áreas também de várzea e igapó. E um negócio bem legal aqui desse plano, a gente tem, acho que acertou em alguns pontos bem legais aqui, nessa elaboração de plano de manejo. Assim, primeiro, esse plano de manejo foi agora em 2018, e esse plano de manejo ele foi elaborado quando o ICMBio já estava nessa lógica de definir uma nova estratégia de elaboração de plano de manejo. Então, dessa transição do plano de manejo pesado, robusto, com grandes listas de diagnóstico, né, diversos dados e tal, por um documento mais enxuto, que atenda mais os desafios da gestão, que como é hoje que o ICMBio está aplicando. Então, hoje o ICMBio tem essa nova lógica. E foi uma lógica construída com o Serviço Florestal dos Estados Unidos e tal.
E foi nesse momento que isso estava acontecendo que a gente estava elaborando e a gente acabou pegando carona nessa lógica. E o plano de manejo saiu mesmo assim, para a gente elaborar. A gente não usou, a gente só usou dado primário para fazer os dados de botânicos. Foi o único que a gente sentiu necessidade. Mas muita coisa com dado secundário. E, é claro, a parte social também a gente precisou de algumas visitas. Mas foi um documento bem mais enxuto, a gente conseguiu fazer em menos de um ano, né, e custou um pouco mais de 400 mil. O plano de manejo do refúgio, ele traz também um negócio bem legal, que é essa zona cinza que vocês veem aqui. Essa zona é porque a gente tem população ribeirinha, então a gente tem uma população tradicional nessa área, e é bem interessante, porque naquela época eu não tinha notícia de outra. A única notícia que eu tinha de uma população tradicional dentro de uma unidade de produção integral foi, eu acho que na Rebio, acho que ali da Serra do Mar, perto de Pissinguaba ali, que eu acho que tem uns caiçaros, não lembro de outra. Até se vocês souberem, por favor, me falem. Mas foi uma das primeiras unidades então, de proteção integral a garantir, né, agora por meio do plano de manejo, a população tradicional ali dentro dos seus limites, e com zona, inclusive, né, específica. Essa zona cinza e a zona verde claro, né, são zonas destinadas à comunidade tradicional aqui. Do outro lado, vocês podem ver também que tem essa zona verde, que ela é destinada à comunidade tradicional também, que é do território quilombola do Abacatal, que faz limite com a gente aqui. Então, essa zona ficou toda definida também para colaborar com o extrativismo, a coleta de açaí, a coleta de cacau, né, de várias outras espécies também da biodiversidade local. E o terceiro ponto que eu achei que também foi muito legal foi a zona de amortecimento. Então, a zona de amortecimento, vocês podem ver aqui ZA1, 2, né, que são essas azulzinhas claras, e essa aqui do outro lado, ZA3. Então, são 3 zonas de amortecimento. Né? Aliás, a zona de amortecimento é classificada em 3 zonas. Né? Então, essas zonas elas foram desenhadas assim, por quê? Porque ela pegou, em regra, todas as bacias ali hidrográficas dos rios que entram para dentro do refúgio. Então, se tem um rio aqui dentro, passando aqui dentro do refúgio, e ele nasce fora, a gente pegou toda essa bacia e trouxe para dentro da zona de amortecimento. E aí a gente conseguiu fazer o tal do planejamento por bacia hidrográfica, né, que a gente sempre fala tanto e ia ter uma dificuldade grande de fazer. Então, o que a gente fez? A gente trouxe tudo isso para a zona de amortecimento. Mas a gente não deu um grau de critérios de proteção, nenhum grau de proteção a mais. Basicamente, essas zonas de amortecimento, elas falam assim, olha, aqui pode tudo que for licenciável. Né? Basicamente, atender a zona de amortecimento é atender a legislação ambiental vigente. Na zona 2, a gente tem algumas restrições mais sérias de esgotamento sanitário, mas em todas as zonas a gente também tem limites com porte de atividade. A gente criou dentro desse regramento aí medidas compensatórias, então aquelas atividades econômicas potencialmente poluidoras, que às vezes porque a gente já percebeu digamos, um bypass aí, que é que muitos empreendimentos não fazem o licenciamento ambiental com EA-RIMA, às vezes são muito pesados, eles não fazem EA-RIMA e fazem alguns relatórios de impacto ambiental, como se fosse uma coisa assim mais branda, mas que, na verdade, eles deveriam ser sujeitos a EA-RIMA. Então, a gente começa a perceber muito isso. Então, o que a gente fez? Esses empreendimentos potencialmente poluidores que têm um grau um pouco maior de potencial poluidor, a gente obriga eles a pagar a medida compensatória. Não é compensação ambiental, ela é não pecuniária, mas ela deve ser uma espécie de compensação para a unidade. Né? Então, isso aí ficou para a gente muito importante. E outra coisa o porquê dela abraçar tanto é por quê? Porque se tiver algum empreendimento na zona de amortecimento que for sujeito a RIMA, às vezes ele tem um impacto indireto. O que acontece? Quando a gente está dentro de uma área urbana, o pessoal, na hora de criar a zona de amortecimento, a gente fica muito assim, não vamos criar muito, muito grande na zona de amortecimento, porque
está numa área urbana, vai ter muito problema, não sei o quê, fica sempre esse pensamento, né? Aí, o que a gente... E o Parque do Tinga, vocês podem ver que é assim, eu vou botar aqui, ó, olha aqui, ó, a zona de amortecimento do Parque do Tinga, ela é essa listra aqui vermelha é o limite dela, ó. Então ela só tem na área rural. O Tinga, ele não tem zona de amortecimento na área urbana, eu não estava no momento da elaboração desse plano de manejo, mas imagino que a galera não botou, porque falou assim, não, a área já está consolidada, para que mexer nisso, né? Acontece que toda vez que entra um empreendimento que tem um potencial para EIA-RIMA, por exemplo, dentro desse ambiente, ele tem um impacto indireto grande na unidade de conservação, potencialmente, né? Só que, como ele não está na zona de amortecimento, aquela resolução 428 lá do CONAMA não funciona para a gente, porque ela não está na zona de amortecimento e tal, aí não paga compensação ambiental, aquela coisa toda. Então, a gente já colocou a zona de amortecimento maior justamente para poder garantir que, no caso de EIA-RIMA, a gente tenha ela dentro da zona de amortecimento e tal. Então, a zona de amortecimento foi criada desse tamanho. Ela no final das contas, ela aumenta a unidade de conservação em 3 vezes, ou seja, ela é o dobro do tamanho da unidade de conservação. Bem, a gente tem um trabalho com os conselhos gestores também, né? Naturalmente. Conselho gestor é uma coisa que eu sempre dou muito valor, e apesar da gente estar numa área urbana, as pessoas têm ainda poucos ambientes de debate, né, das coisas, então o conselho gestor é sempre uma figura muito importante. Semana passada, a gente fez um trabalho bem legal. A gente fez um plano de ação para cada conselho. São 4 conselhos, então a gente fez um dia inteiro com a turma e foi definindo o que era prioridade. A gente fez uma matriz fofa para poder tirar ações. E essas ações definidas dentro do conselho gestor, elas devem ser monitoradas pelos próprios conselheiros. É claro que algumas não fogem do órgão gestor, né? No caso do DeFlorbio. Mas a ideia é os próprios conselheiros fazendo o monitoramento de ações que eles vão definindo ali, né? Isso empodera os conselheiros e permite um monitoramento participativo aí da gestão da unidade, né? Então, a gente fez isso com 4 conselhos, do Parque do Tinga, das 2 APAs e do Refúgio. Foi um exercício muito bacana, e assim, não só o resultado de ter, né, o planejamento, mas também todo o processo de discussão, né, a coisa toda, que é um processo muito rico, né? Isso aqui esse quadro aqui eu capturei aí da documento do CEMEIA, né, que é da percepção da população sobre os parques, e aí isso aí foi com forma de abordar um pouquinho aí a gestão compartilhada, aí a gestão com a OS, né? Então, aí a sociedade hoje, né, achei interessante isso aqui, ó, por exemplo, mesmo quando tem dinheiro, o governo não é eficiente na gestão dos gastos. Então, quase 80% da população concorda com isso, né? Então, assim, não adianta ter dinheiro, a questão não é dinheiro, a questão da cogestão não é se eu preciso de ter receita ou não é isso. A questão é toda poder manejar melhor o que você tem ali, né? Então, parcerias do governo, a segunda pergunta aqui, parcerias do governo com instituições privadas podem melhorar o atendimento da população? Então, 72% concordam. E, realmente, isso aqui melhorou muito o atendimento do serviço, né? A gente, com essa gestão compartilhada, a gente consegue ter uma paz lá no atendimento ao visitante, né? Paz a gente nunca tem, né? Mas, de fato, ele é bem interessante. Agora, essa cogestão, ela traz muitas soluções, mas traz também dores de cabeça, né? Então, não é fácil. A gente tem o tempo todo que ficar lembrando eles de certos princípios, né, do parque e tal. Então, a gente não tem... Quando a gente fez isso, 2018, que a gente lançou, que a gente começou essa gestão compartilhada, até hoje, a gente não tem uma comissão de fiscalização. Quando eu retornei agora, faz mais ou menos... Agora, esses dias, a Secretaria de Turismo retornou e a gente vai fazer, junto o DeFlorbio e a Setur, Secretaria de Turismo, uma comissão para poder fiscalizar as atividades da OS, que vai ser importantíssimo, né?
E eu falo, por que a Setur? Né? A gente fez uma coisa aqui um pouquinho diferente. A gente, em vez de, como órgão gestor, contratar a OS, como era um equipamento de turismo, então a gente pensou assim, bora chamar a Secretaria de Turismo para gerir isso aí, porque eles sabem fazer isso melhor que a gente. E aí, em princípio, né? E aí a gente fez um acordo de cooperação técnica com a Setur, e a Setur que fez a chamada, que fez a contratação da OS. Né? Tudo a gente participou e tal, mas o contrato da OS não é com o Ideflor-Bio, é com a Setur. E a gente tem um acordo de cooperação com a Setur para garantir isso. Então, essa comissão agora entre Ideflor-Bio e Setur é justamente para fiscalizar esse contrato. Naquela época, essa ideia surgiu, eu abracei, porque a Setur estava, de fato, colaborando muito com a gestão ali, e assim, a gente estava conseguindo colocar as atividades de ecoturismo, uma parceria muito legal com eles. Assim, se vocês perguntarem agora o que hoje eu já não acho tão interessante. Agora, depois desses anos todos, eu percebi que o contrato com a Setur deixou o dono da bola, digamos assim, ele não está no jogo. Né? Ou seja, a gente tem uma relação direta com a OS ali, mas a gente não é o dono do contrato. Então, a gente tem uma série de dificuldades por conta disso. Né? E outra coisa também a OS fica o tempo todo querendo receita, buscando uma sustentabilidade econômica para o negócio deles. E esse é um problema sério, porque assim, tem que estar na cabeça de todo mundo que a gente sempre vai repassar dinheiro. O objetivo deles não é sustentabilidade financeira. O objetivo da OS ali, do MOCIP, no caso ali, não é sustentabilidade financeira. O objetivo deles ali é garantir o atendimento dos objetivos para qual aquela unidade de conservação foi criada. Então, qualificar a experiência das pessoas ali dentro, né, ter um uso público mais adequado, ter as atividades, um programa de educação ambiental bem feito e tal, isso tudo tem que entrar na conta e tem que ser, no final das contas, o grande objetivo. Né? Então, essa imagem aqui vocês já viram. Então, a gente também tem aqui, contar um pouquinho aqui de algumas atividades que a gente faz. A gente já começou agora a investir bastante na observação de aves. Eu estou bem animado com isso. Estou, assim, particularmente bem interessado. A gente fez agora o primeiro Global Big Day, que é um dia onde observadores de aves vão no mundo inteiro observar aves. É uma espécie de competição da mais saudável possível, né? Observar aves, né? E aí vai fazendo as listas e vendo quem consegue registrar mais espécies. E isso é importante porque quando o pessoal faz o registro das espécies dentro da unidade de conservação, eles usam um aplicativo lá, que é o eBird, né? Eu acho que a maior parte das pessoas já conhece, o Merlin e tal, vão identificando as espécies ali e vão criando as listas. Então, a gente tem agora como definir quais são as espécies de aves que a gente tem ali, a partir também da ciência cidadã. Né? Então, agora, essa semana, inclusive, a gente fechou a lista de aves do parque. Estamos fechando, aliás. Por quê? Porque a gente fez um levantamento agora do plano de manejo. A gente confrontou com os dados do Wikiaves, né? E agora a gente confrontou com os dados do eBird. Né? Então, a gente vai fazer agora a primeira lista de espécies. Né? E agora... aí também incentivado por outros, vem passarinhar da vida, a gente vai fazer agora um passarinhar por mês, esse é o objetivo. E a gente fez o primeiro no passado. A gente trouxe um colega, o Magela, são de Minas, não sei se a maior parte são, mas foi inclusive um mineiro aí que contribuiu muito com a gente aqui, que foi o Fred Crema. Né? Ele opera ali na Serra da Canastra, no Pantanal, é um condutor, um guia maravilhoso. A gente fez um curso aqui com ele, um mini curso de observação de aves agora, vocês podem ver até no folder aí, 23, foi em maio. E esse curso animou muito a turma aqui. E a gente, depois desse curso, agora, a gente fez o primeiro Vem Passarinhar no domingo passado, dentro da APA Belém, e onde foi um Vem Passarinhar histórico, porque teve a definição da diretoria provisória do primeiro clube de observação de aves do Pará, né, o COA Pará aí, né? Então, bem interessante. Então, a gente começou um movimento que está com tudo aí. Nesse Global Big Day, a gente fez a abertura do parque mais cedo, então o parque abriu 5 horas da manhã e ficou até meia-noite. Então, a gente teve registros, inclusive, de corujas, espécies que a gente não tinha nas nossas listas de aves. Então,
4 novas espécies, em um dia foram identificadas 4 espécies que não tinham ocorrência. E assim, um negócio assim que eu estou muito animado, por quê? Porque é uma coisa que consegue meio que funcionar sozinho. Não exatamente sozinho, mas, por exemplo, nesse dia, o que eu precisei fazer? Eu fiz um formulário do Google Forms e abri o parque mais cedo. Eu avisei, né, a vigilância, a coisa toda, a Pará 2000, né, o S que está lá, ó, hoje o parque é a partir de 5 horas, tem uma turma que vem fazer observação de aves, vão ficar até meia-noite. Então, o pessoal fez o Google Forms, o drive do Google Forms eu compartilhei com a Pará 2000, compartilhei com um batalhão ambiental que fica dentro do parque também. Então, todo mundo, em tempo real, sabia a relação de pessoas autorizadas a estar dentro do parque. E fiz um ofício também, e o pessoal do batalhão ambiental fez um reforço no patrulhamento nesses horários que antes não faria, né? Então, acabou, porque o pessoal fica com equipamento à noite e tal, e aí deu um reforço lá para a turma. E assim, então, o que foi tudo remoto? A gente faz um folder, faz a inscrição, abre mais cedo, fecha mais tarde, esse tipo de coisa. E não precisa, né? Não é uma atividade que envolve várias pessoas, da gerência da unidade, aquela coisa toda. Aí consegue fazer, e a gente estimulando isso, olha aí, conseguimos registrar 4 espécies que não estavam na nossa lista, né? Então, esse foi o primeiro Global Big Day que a gente participou. Esperamos participar agora no segundo semestre do novo. No primeiro, Vem Passarinhar, a gente fez essa diretoria aí do Clube de Observação de Aves, né? E agora a ideia é fazer um por mês. E o próximo está já agendado com a turma toda para acontecer no evento do Um Dia no Parque, que eu acho que também a maior parte da turma conhece, né? Um Dia no Parque é um evento que celebra aí as unidades de conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e esse ano vai ser em dia 21 de julho. Então, a gente, desde o primeiro evento, a gente participa no Parque do Tinga, num Dia no Parque, e é sempre bem prazeroso. A gente faz atividade de trilha, esse ano também vai ter Vem Passarinhar e tal. É sempre bem legal e vários parceiros aparecem. A gente também tem esse projeto aí, que é um projeto que, assim, é um projeto que pediu autorização para estar com a gente, mas que hoje a gente não vive sem eles, que é o projeto que chama Ponto de Apoio. O Ponto de Apoio é lindo. É uma turma que é toda voluntária, eles têm aquela bicicleta, agora eu não sei o nome daquilo, mas parece aquela cabinezinha do Indiana Jones, né? Que ele tinha aquela motinha, tinha aquela cabinezinha que ficava do lado, né? Então, é a bicicleta com aquele compartimento do lado ali, e as pessoas, ou esse na frente, como tem nessa foto aí, e os voluntários pedalam pelo parque, pela pista, levando as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, pessoas com deficiência, idosos, qualquer pessoa com dificuldade de mobilidade vai lá com a turma. Eles têm umas 15 bicicletas lá, e vários voluntários que se revezam e ficam levando o pessoal lá para dentro. É um projeto lindo, assim, que a gente tem o maior carinho, e assim, é um exemplo de projeto da sociedade civil, né? Que é uma coisa que eu falo muito ali dentro do parque, que é assim, que a gente começa a ter uns resultados legais, assim, e um monte de desafio. Fico falando dos resultados bacanas, mas, nossa, tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer, né? Mas, assim, sempre quando a gente consegue fazer alguma coisa, normalmente aquilo ali é a sociedade civil. Então, assim, uma coisa importante que eu percebo, assim, é abrir a porta, né? Então, assim, a gente abre a porta para o passarinheiro, ele faz um monte de vir passarinhar lá dentro, e a coisa acontece, tem lista de espécie e tal, a coisa acontece. Abre a porta para a sociedade, eles colocam um projeto desse maravilhoso, né? Enfim, o projeto da Ararajuba também foi uma abertura, a sociedade bateu na porta. Uma organização, que é a Fundação Limiton, que são de São Paulo, queria fazer soltura de Ararajuba, a gente fez uma parceria. Desde 2018, a gente já soltou 50 ararajubas, aproximadamente. Tem mais de 30 que estão sendo bem monitoradas, e a gente tem até no ano que vem a perspectiva de soltar mais 30 ararajubas. A gente está retornando com uma espécie que foi extinta localmente, né? Então, a ararajuba também é um outro exemplo de projeto em que a sociedade entrou. O Parque do Tinga, as APAs, o Refúgio, todos eles estão dentro de um grande mosaico de unidade de conservação, né? E quando em 2015, quando eu entrei lá atrás, a gente pensou, como que a gente faz um projeto que possa ser integrador, né? Integre todas essas unidades de conservação para a gente fazer uma coisa só para todo mundo, em vez de fazer uma coisa diferente
porque dá muito trabalho, nossa equipe é pequena, um monte de unidade de conservação. Aí a gente pegou 2 agendas bem legais, que uma foi do turismo básico comunitário e a outra agenda dos sistemas agroflorestais. Então, a gente fez uma agenda de capacitação com a turma das 4 unidades de conservação e botou um monte de parceiros, Setur, Senar e vários parceiros, a gente fez uma agenda de capacitação forte e hoje a gente tem várias pessoas com o SAF, né, com o Sistema Agroflorestal fortalecido, a gente colocou viveiro de muda e tal, e também tem a turma do ecoturismo. Hoje a gente tem pelo menos 3 pessoas que hoje recebem, fazem experiências em meio à natureza, fazem recepção para alimentação, tudo, passam um dia lá, que são alguns empreendimentos que nasceram do Agrovárzea, que a gente tem o maior orgulho. Então, a Agrovárzea, a gente acabou pegando todas as unidades de conservação com uma agenda de SAF, né, de Sistema Agroflorestal, de agroecologia e tal, e de turismo básico comunitário. 2 agendas que têm tudo a ver. Algumas pessoas se interessavam mais por uma, mais por outra, mas vários se interessavam pelas 2. E o Agrovárzea, até hoje, a gente tem resultados assim, bem legais. Um dos resultados do Agrovárzea foi a Feira da Biodiversidade, uma feira que a gente faz dentro do Tinga. E a feira dentro do Tinga foi uma forma da gente aproveitar a produção da agroecologia daquelas comunidades que estavam na APA da Ilha do Cumbu, na APA Belém, no refúgio, né? Essa turma toda botar os seus produtos para serem vendidos dentro do parque. E aí o parque acabou colaborando, então, com a agroecologia de outras unidades de conservação. Eu não botei aqui na palestra, mas eu esqueci, era para ter colocado agora que eu lembrei, um negócio também que a gente fez muito bacana, que a gente fez uma norma. A gente tem muitos eventos de corrida no parque, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou um regramento onde todo evento de corrida dentro do parque, isso é uma IN. Eu posso até depois compartilhar, quem quiser. Nessa IN, ela fala o quê? Que todo mundo que faz um evento tem que dar uma contrapartida para o parque. E essa contrapartida, ela é não pecuniária, ou seja, ela não pode ser em dinheiro. Mas a gente tem uma conta para isso, né? A gente fez uma conta que é o quê? Que é cerca de R$4 por visitante. A gente fez uma continha de padeiro que foi a seguinte: o pessoal pedia muito para fazer evento dentro do parque, de corrida, né? E esses eventos de corrida, quando eles faziam fora do parque, eles pagavam para a prefeitura e tal, e eles perceberam que o promotor do evento ele pagava cerca de R$8 por pessoa, digamos assim, um evento para 1.000 pessoas, custava cerca de R$8.000. Aí ele falou, vamos cobrar metade disso de forma pecuniária, R$4. Aí a gente começou a fazer isso. E aí, a pessoa, para poder fazer um evento, a gente fazia o cálculo. Quantas pessoas são? 500 pessoas. São corrida para 500 pessoas? Então tá. Vezes 4, 2.000. Você vai pagar para a gente uma compensação de R$2.000. Mas em dinheiro, não. Aí o que a gente fazia? A gente começou a fazer... definir, mapear no entorno do parque, nas outras unidades que tinham de demanda. Então, a gente tinha dentro da APA Belém, por exemplo, uma associação que tinha lá um professor de judô que dava aula de judô para as crianças no bairro carente, em cima do cimento e tal. Aí foi um dos eventos, foi lá, e a gente foi e conseguiu um tatame de judô para eles. Né? E aí no caso, por exemplo, foi até a Unimed, por exemplo, que fez o evento. Aí a gente vai lá, a Unimed vai lá na comunidade para entregar. A gente tira uma foto lá, todo mundo junto, todo mundo ganha. A unidade de conservação fazendo seu papel, a Unimed faz lá tua agenda positiva, a comunidade recebe, né? Teve um outro lá que também, por exemplo, que foi do lado do parque, foi doado um viveiro para uma associação de mulheres, só que elas não tinham equipamento, tesoura, mangueira, nada disso, né? Aí teve um evento de corrida, aí R$1.500 a gente comprou de equipamento. Então, eles foram na loja, compraram os melhores equipamentos, né, e tal, e depois entregaram lá, e todo mundo tira foto junto, né, recebendo os equipamentos, o pessoal que estava fazendo a corrida, né, lá fazendo a entrega. Então, a gente botou tudo isso numa IN que começou a rodar. As florestas, a trilha, então, isso aqui é só para ilustrar assim, a oportunidade de ouro que a gente tem que, com uma floresta tão exuberante, fazer as trilhas. Então, ser um ambiente onde a gente consegue colocar as pessoas em contato com a natureza. Então, as trilhas, a gente dá um valor muito grande. O
Pesquisa agora recente do CEMEA, 75% das pessoas que procuram unidade de conservação no Brasil estão querendo o quê? Estão querendo fazer trilha, né? Então, 75% dos visitantes querem isso. O resto quer o quê? Quer contato com a natureza, quer fazer observação de ave, e que, no final das contas, também quer ir para a praia, quer fazer atividade de contato com a natureza. Alguns dos desafios, né? Estradas, linhas de transmissão, tudo isso está ali no nosso redor, passando por dentro do parque. Isso aí são desafios muito comuns em áreas urbanas, né? Essa aí é uma imagem da Avenida João Paulo II. Quando eu cheguei na gestão do parque, essa avenida tinha acabado de ser licenciada. E o pessoal da equipe, assim, o pessoal da equipe do parque, naquele momento, eles sempre eram muito cri-cri com o João Paulo, achavam um absurdo porque ela suprimia áreas dentro do parque. Eu sempre olhei para aquilo assim, mas nunca tive exatamente uma opinião concreta. Mas vi ali uma oportunidade. E depois, quando me deparei com o caso, de fato, hoje eu vi ali realmente uma oportunidade incrível. Vou falar uma oportunidade por quê? Vocês podem ver aqui, ó, essa parte direita aqui, todo é o Parque do Tinga. E do lado esquerdo é a área urbana. E essa área urbana, onde é a avenida aqui, a Avenida João Paulo II, onde tem essa avenida hoje, antes eram casas. Só que essas casas elas estavam entrando para dentro do parque, num desmatamento silencioso, numa ocupação onde era aquela ocupação de quintal, sabe? Então a gente não conseguia frear. E quando veio a avenida, cortou tudo aquilo. Então fez um corte seco ali e delimitou. Olha, o parque à direita, cidade para a esquerda e ponto final. E desde então a gente nunca teve mais ameaça. O que hoje a gente tem de ameaça de ocupação são de alguns fragmentos pequenos do parque que ficaram para fora, vou botar assim, que a gente ainda defende, está conseguindo defender, mas, de fato, essa parte de dentro do parque foi muito íntegra. Então, eu sei que isso é uma situação que acontece muito no Brasil e aqui aconteceu com a gente. E, assim, no final das contas, pessoal, posso colocar que foi bem positivo. Seria muito melhor se a avenida chegasse a cumprir as condicionantes da qual ela se comprometeu, né? Não cumpre, né? Não cumpre. Mas se cumprisse, seria muito melhor. Mas, de qualquer forma, já foi positiva, né? E a gente agora está com um novo desafio. Esse aqui é o traçado que eu estou trazendo para vocês da rodovia Liberdade. E essa avenida, vocês podem ver que ela corta aqui a APA Belém no meio, né? E segue até essa estrada aqui, que é a Alça Viária, que é uma grande estrada. Então, o Parque do Tinga, ele fica com esse corte, ele fica fragmentado. E esse é um problema sério, uma ameaça grande para a nossa biodiversidade. Assim, quando aconteceu isso aqui, a gente levou isso para dentro do Conselho. Então, essa Avenida Liberdade, ela não teve a RIMA, mas ela teve 12 audiências públicas e mais 2 reuniões dentro do Conselho do Parque e dentro do Conselho da APA, que foram as 2 primeiras. Dentro dos conselhos, a gente criou, em cada um dos conselhos, uma comissão de acompanhamento do processo de licenciamento. A gente colocou vários condicionantes lá dentro e tem uma passagem de fauna a cada 50 metros aqui nesse projeto. E uma coisa que a gente incluiu também que não tinha era uma ciclovia, uma rodovia dessa como escape de Belém, né, não tinha ciclovia. Então, ela tem várias passagens de fauna para compensar essa questão do fragmento, né, que o grande impacto dela é essa fragmentação. Mas esse impacto não é de agora, ele já vinha antes, porque, na verdade, esse traçado da rodovia Liberdade, ele acompanha o traçado da linha de transmissão, de uma linha de transmissão que está aqui, que tem supressão. Então, assim, na verdade, já era um impacto grande aqui, a gente já tinha um impacto e essa fragmentação ela já existia em algum nível, né? Agora, com as passagens de fauna, a gente vai precisar de monitorar. Mas, enfim, então esse aqui é um desafio grande. E quando chegou, é aquele típico impacto que a gente não tinha como... Assim, a gente ficou vendido, porque Belém, quem conhece Belém, assim, Belém é uma península, e só tem uma saída da cidade, que vive engarrafada, um processo complicadíssimo. E essa avenida, ela vem como uma avenida expressa, né? Então, ela vai ser a alternativa para a saída de Belém. Então, assim, o trânsito de saída de Belém é caótico, e, assim, não tem quem não... todos os conselheiros, mesmo nas universidades, todo mundo, assim,
o mais cri-cri, né, que, assim, que o impacto na biodiversidade tem que realmente torcer, assim, porque o impacto positivo para o trânsito de Belém é muito grande, né? Enfim, são essas coisas, esses desafios nossos na região urbana, né? E aí a gente criou essas comissões aí dentro e vem monitorando isso, colocamos condicionantes, e eu participo também do grupo de governo que acompanha a implementação desses condicionantes. Pessoal, é isso, né? Eu acho que terminei essa primeira parte aqui. Esse é mais ou menos acho que o resumo da história toda aí. E eu acho que agora deixo aberto para perguntas, contribuições, né? Deixa eu ver só um pouquinho. Beleza, Júlio. Obrigado, cara. Foi demais. Assim, acho que você apresentou questões que são muito importantes, como a criatividade de um bom gestor, né? Às vezes a gente discute muito a questão dos recursos, mas a criatividade, a parceria e, sobretudo, a ocupação racional da área são fundamentais, né? Quer dizer, você permitir essa ocupação como com os projetos, enfim, tudo que você apresentou, inibe, inclusive, as ações ilegais, né? Eu só queria acrescentar um dado interessante. Você citou a pesquisa, né, que as pessoas querem ter contato com trilhas e com natureza. Existem estudos também que, ao mesmo tempo que as pessoas não querem se deslocar para áreas muito remotas, elas querem ter oportunidade de ver os bichos mais raros, os bichos mais selvagens, né? Então, um parque como esse aí, sem dúvida, dá uma grande oportunidade para as pessoas na Amazônia, né? Enfim, é uma bela oportunidade de conciliar a conservação com o acesso ao parque. E muito interessante também a sua colocação com relação à questão da estrada, né? Mostrando que não existe uma solução comum, né? Assim, nós temos desafios diferentes e nós precisamos, às vezes, avaliar as coisas com muito cuidado. Mas me chamou a atenção, e antes de passar a palavra ao Miguel, que já levantou a mão aqui, eu queria te perguntar um pouco mais sobre a zona de amortecimento naquelas duas diferentes, eu não sei como você chama, categorias, ou enfim. Como foi criado isso? Quer dizer, foi criado uma zona de amortecimento de uma vez só, com essas subcategorias ou subzonas, ou isso foi feito em momentos diferentes, que é extremamente criativo também, né? Isso foi... Obrigado, Maria, pelas palavras. Mas isso foi feito de uma vez só, né? Primeiro a gente pensou, zona de amortecimento. Depois a gente percebeu que, na verdade, aqueles territórios ali, eu vou botar assim, eram bem diferentes, porque a gente tem uma coisa que eu não citei, mas que é um problema sério para a gente, é uma ameaça gravíssima, é o aterro sanitário da região metropolitana de Belém, que foi colocado a poucos metros do refúgio de vida silvestre. Isso é um problema sério para a gente aqui. E é uma eterna ameaça. E a zona de amortecimento dentro do aterro sanitário, ela teve que ser diferente. Então, ali a gente tinha um bairro populoso, um aterro sanitário chegando, e do outro lado, uma área rural, né? Assim, de fazendas, chácaras, né? Esse tipo de coisa. Então, como os cenários eram bem diferentes, aí a gente resolveu subdividir, né? Mas foi feito num momento só por conta de realmente a gente ter cenários assim, bem de expansão urbana, áreas rurais, assim, bem distintas. Por conta disso, a gente diferenciou. Beleza. Pessoal, só lembrando, quem quiser fazer pergunta para o Júlio, pode ou levantar a mão ou escrever no chat aí, que eu faço perguntas se for o caso. Mas vou passar, então, a palavra ao nosso amigo Miguel Bombert, que tem se dedicado muito aí às áreas urbanas, né? E vai certamente enriquecer a discussão. Miguel, fica à vontade. Grande mestre. Não sei se o Miguel está ouvindo a gente, Miguel. Miguel, acho que está no interior de Goiás, se eu não me engano.
Talvez esteja com algum problema de conexão. Pessoal, enquanto o Miguel se organiza aqui, se alguém tiver alguma pergunta para o Júlio. Miguel esteve aqui com a gente fazendo um curso maravilhoso aqui. Foi excelente. A gente teve a honra de recebê-lo aqui. Miguel, acho que agora ligou o seu microfone, não? Bom, então, enquanto o Miguel se organiza, Júlio, e aparecem outras questões aqui, eu queria também aproveitar a sua experiência na gestão e você falasse um pouco mais para a gente sobre qual é a diferença de uma gestão de área mais urbana para uma área muito isolada na Amazônia. O que você sente assim, com os maiores desafios quando compara essas duas situações? Nossa, bem diferente. Eu já fui gestor de um parque no Marajó, em Afuá, né, que era bem longe mesmo, a gente só chegava de barco, e tem vários colegas que fazem gestão, inclusive a gente apoia aqui a gestão de outras UCs, né? Mas, assim, quando eu cheguei aqui dentro da área urbana, assim, uma coisa que eu me deparei, assim, foi o número de parcerias, né? Assim, eu achei que, assim, que a gente, quando trabalha numa área mais rural, né, uma área mais longe, a gente tem um esforço grande, pelo menos a gente tinha que ter parceiros, né, para conseguir as coisas e tal, para, né, fazer diálogo. Então, assim, era sempre uma coisa, assim, um suplício, né? E quando dentro de uma região metropolitana, os parceiros, eu até brinco assim que a gente nem chama mais parceiro, a gente gere parceiro, porque todo mundo vem até a gente, né? Então, isso aí eu fiquei assim, achei bem interessante, assim, né? E depois de um tempo que eu acabei percebendo isso, eu falei, então a gente tem que criar, no final das contas, uma estratégia que a unidade de conservação ela vira um hub, né? Ela vira um hub de parceiros, porque todo mundo quer estar ali perto, quer relacionar tua marca, né? Aquela unidade de conservação. Então, por exemplo, aquela IN de contrapartida para os eventos, a gente tirou disso e falou, cara, todo mundo quer fazer as coisas aqui, as pessoas não estão pagando. Essa área aqui não fica aqui de graça, né? Enfim, tudo tem custo. Então, como que a gente pode receber? Agora, o próximo passo que a gente está querendo dar é o voluntariado, né? A gente já teve um programa de voluntariado lá atrás, agora a gente vai investir nisso de novo. A gente recentemente publicou a nossa IN de voluntariado, e agora estamos elaborando um programa de voluntariado do parque. Mas a gente fez o aniversário do parque agora, tivemos 12 voluntários, né? Assim, de um dia para o outro, assim. A gente tinha um planejamento, as coisas começaram meio errado. Vamos chamar o voluntário. Assim, em 2 dias a gente já estava escolhendo voluntário. Então, as pessoas querem participar muito. Por outro lado, uma coisa assim que aqui no bioma Amazônia, vou botar assim, as populações tradicionais, né? Então, eu já trabalhava com população tradicional no Marajó, em outros lugares, e quando eu vim para cá, para Belém, né, eu já morava aqui, mas quando eu vim para trabalhar aqui numa UC estadual, e no caso da APA da Ilha do Cumbu, da APA Belém, do Refúgio, que já tem população tradicional, assim, eu senti uma dificuldade porque, como a área urbana, por exemplo, ele tem um território quilombola do lado do parque ali, né? E é um território quilombola que não tem mais a área rural, é uma área muito urbana. Então, assim, é um território quilombola que no final ele se assemelha muito a um bairro, né? Então, a comunidade tradicional ela tem uma dinâmica de vida onde vai muito na cidade, né? Enfim, então, assim, aquela valorização do conhecimento tradicional, perpetuar o conhecimento tradicional, às vezes são raciocínios que a gente tem assim muito claros numa unidade de conservação que está muito longe. Mas quando chega na área urbana, você tem que considerar isso dentro de uma lógica urbana, de que as pessoas querem coisas diferentes, né? Já tem anseios mais urbanos, né? Enfim, então, e uso público, inclusive, é uma coisa que encaixa muito bem aí, porque é uma oportunidade mesmo muito interessante, enfim. Então, acho que são alguns aspectos aí. E fora a questão, assim, política, né? Tem muito assédio, né? O pessoal o tempo todo quer, né, as coisas, uma área de domínio público.
Então, a gente tem que lidar assim, com essas, eu falo política assim, das vontades, né, de todo titulares de vários órgãos, né, todo mundo quer ter um pedacinho ali, então a gente tem que ter sempre uma malemolência ali para poder adequar todo mundo dentro do mesmo ambiente, adequar todos os interesses, enfim, tem esses ajustes sempre assim, mas que a gente vem, eu acho que, conseguindo fazer assim com algum sucesso. Bacana. A Maria Cristina, do Comitê Nacional de RPPN, está te cumprimentando, disse que ela foi criadora, foi uma das fundadoras do Clube de Observadores de Aves do Rio, e ficou apaixonada com a iniciativa, com as imagens. Também cumprimentos aqui do Everson, que é gestor no Rio Grande do Sul, mandando, então, várias pessoas cumprimentando. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, que é nosso pesquisador, né? Júlio, você tem informação de quanto de área tropizada o parque tem atualmente? Aí, desculpa, só olhando o plano de manejo, mas ele está até disponível no site, se tiver interesse, mas eu vou chutar aqui para você, aqui, sem compromisso, acho que uns 60 mil hectares, 80 mil hectares, mais ou menos, de área antropizada. Mas são quase 2 mil, né? A última conta que eu fiz, a área de autointervenção, ela dava 4% do tamanho do parque. E a gente tem mais uns 4 ou 5 mil hectares de área para recuperação. Beleza. O Miguel tentou escrever aqui, enfim, mas eu vou... Não ficou legal, mas eu entendi que o parque foi um estudo de caso no curso que ele deu aí, pelo que você citou, né? É o curso de unidades urbanas que o Miguel já tradicionalmente oferece aí no Brasil. E ele pergunta sobre o plano de ação, o CG, eu não sei o que é o CG, não sei se Conselho Gestor, né? Sim, Conselho Gestor, desculpa. Como a relação do plano diretor e zona de amortecimento? Ele pergunta isso, né? Eu imagino que seja como a zona de amortecimento foi criado a partir do plano diretor, com essa relação aí, que de fato, para áreas urbanas é um desafio, né? No caso ali, para o plano de ação, né, com a relação do plano... A gente não tem hoje, no Tinga, o Tinga ele não tem zona de amortecimento para dentro da área consolidada, né? Ficou uma franja só na área mesmo que é rural, que é da Embrapa. Então, assim, não teve nenhum reflexo no plano diretor. A gente está agora, o plano diretor de Belém, inclusive, está sendo revisado e a gente está participando aí desse processo que começou agora, né? Mas a gente não teve nenhum problema, nenhum caso assim extraordinário. E no refúgio, que a gente avançou sim com o plano, com a zona de amortecimento assim bastante, até o momento a gente não teve nenhum problema com o plano diretor, não. O professor Zé Emílio tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer, Zé, se quiser. Pois não, pode falar, Zé. Por vontade. Sim. Boa noite a todos. Parabéns, professor. Parabéns, Júlio, né, que é o grande pesquisador, o grande apresentador aí. Eu acho que os desafios que vão se apresentando para vocês aí, eu queria até saber o seguinte, já que você falou de vários parceiros, existe alguma universidade também que caminha junto com vocês, alguma universidade estadual, alguma universidade federal aí? É sobre isso que eu gostaria de saber, sobre as pesquisas que estão aí. Obrigado. Beleza. Olha, a gente nunca avançou exatamente do jeito que a gente gostaria de avançar com as universidades. Esse é um gargalo nosso aqui. A gente tem essa demanda, é uma demanda assim que me causa uma preocupação muito grande. A gente não tem ainda um programa de monitoramento sistematizado, né? Agora, quando eu retornei, agora botar assim para a gestão, tem acho que 3 meses aproximadamente,
né? Então, assim, a gente começou agora com o exercício de fazer as listas de fauna, né? Então, a gente fechamos agora a de peixes, estamos fazendo a de aves, vamos fazer de mamífero e tal. Então, a gente está nesse nível, né? A gente tem um esforço junto com o Museu Emílio Guild, quando a gente criou algumas parcelas de monitoramento botânico, né? Então, a gente chegou a ter um monitoramento mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e agora a gente está resgatando. Então, eu acho que foi só ano passado que a gente não teve monitoramento dessas parcelas. Então, a gente começou agora a ter, mas isso ainda não está exatamente bem estruturado, né? Aí, essa semana agora, né? Hoje é quinta, na terça-feira, coincidentemente, eu estava na UFPA, a gente fez uma roda de conversa lá, inclusive o título da palestra foi Demandas de Pesquisa nas Unidades de Conservação da Região Metropolitana de Belém. Aí o objetivo lá foi, eu apresentei assim os desafios, né, e tal, conversando algumas coisas muito similares, inclusive, o que a gente falou aqui, e aí a gente começou a fechar algumas parcerias lá com a universidade, definição de workshops para poder criar as listas de espécies, né, e fazer também visitas de educação ambiental. Então, a gente começou alguns encaminhamentos lá junto com a universidade. Mas, inclusive, lá, nesse momento, foi um momento muito, assim, profícuo, a gente também conversou bastante sobre, assim, os históricos problemas que a gente tem na formalização de parcerias com as universidades, né? Então, a gente tem hoje um acordo de cooperação firmado com o Museu Emílio Guild, agora recente, e agora estamos firmando ainda, estamos em processo com a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a Federal Rural daqui, que também tem já uma tradição, tradicionalmente nossa parceira, a gente está querendo fechar. Mas, assim, até algumas coisas do tipo que a gente colocou lá, coisas do tipo, os pesquisadores fazem a pesquisa e não devolvem a pesquisa para a universidade, para a unidade de conservação, eu coloquei isso lá, o pessoal até ficou assim, um monte de pesquisador, né? Falei, não, isso é um problema que a gente tem que encarar, as pessoas estão mais preocupadas em publicar seus artigos do que, às vezes, devolver os dados e tal. Isso tem acontecido muito pouco, então a gente agora vai trabalhar para que isso aconteça menos, né? E aí também sobre, assim, às vezes a gente vai firmar algum acordo de cooperação com a universidade, mas assim, a universidade são tantos institutos lá dentro, são tantas linhas de pesquisa, laboratórios, que sempre que acontece com a gente aqui, não sei com vocês, assim, mas sempre quando a gente se perde nesses planos de trabalho, né? Porque sempre quando estão fazendo lá com a unidade de conservação, eu também quero, quando vai ver tem um monte de gente, aquela coisa não anda, sai, aí vai para o jurídico, vai para o outro, não consegue fechar plano de trabalho. A gente tem, historicamente, aqui muito problema para fechar essas parcerias com a universidade. Agora a gente está num novo movimento aqui, apostando para dar certo. Fechamos um acordo com o Museu Guild, e agora a UFRA é uma grande parceira nossa aí. E vamos ver se a gente fecha também. E a UFPA agora. A gente tem, do lado do parque, assim, que a gente chama que é uma rua com uma avenida com as principais instituições de pesquisa aqui, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a UFPA, o Museu Paraense Emílio Guild, a Embrapa Amazônia Oriental, tá uma do lado da outra, todos dentro da APA Belém, né? Eu até botei isso, é uma vergonha para a gente tem que ter uma cooperação, né? A gente tem que ter uma coisa mais integrada, porque está todo mundo junto, na mesma rua, na mesma unidade de conservação, a gente precisa se integrar, né? Enfim, um monte de gente fazendo um monte de coisa similar, né? Que poderia ter uma sinergia muito maior. Mas, enfim, isso alguns aspectos aqui estão respondendo. Isso, sem dúvida, é um desafio, né, Júlia? Eu já acho que a gente conseguiu aproximar a academia da gestão um pouco mais nos últimos anos, mas, de fato, ainda existe esse gargalo aí que você citou. Júlia, Raquel, que é a nossa pesquisadora aqui também, ela te cumprimenta pela apresentação e pergunta se você tem aí na unidade ou em outras unidades do Estado que você conheça, registros de incidentes ou acidentes ocorridos no interior da unidade, né, seja com visitantes, pesquisadores, servidores ou colaboradores, e se há algum tipo de gestão de riscos
por parte da unidade e quais possíveis são identificados? Beleza. A gente está trabalhando nisso agora, né? A gente não tem ainda. Né? O que a gente tem uma instrução normativa que regulamenta o ecoturismo nas unidades de conservação estaduais, e ela define algumas regras e fala que cada unidade de conservação tem que ter sua portaria específica. O Parque do Tinga tem sua portaria específica. Então, a gente tem mais de 50 condutores hoje lá dentro, todos habilitados. Então, todos ali têm que ter termo de responsabilidade de risco, são habilitados para trabalhar dentro da unidade de conservação e tal. Então, a gente tem até aí. Hoje, se você perguntar para mim assim, quantos acidentes você já teve no Parque do Tinga, eu te respondo. 0. 0 acidentes de ecoturismo ali. O que a gente tem de acidente são pessoas que vão passear dentro do parque, normalmente de bicicleta, escorregam alguma coisa assim, e tem ali na pista principal algum acidente. Mas acidentes relacionados a ecoturismo, 0. Nas outras unidades de conservação, eu não posso citar, não posso assim te falar com clareza, mas não tenho notícia, isso eu posso te falar, não tenho notícia de acidentes ou um acidente grave, por exemplo, nessas unidades. O que a gente está fazendo agora nesse sentido, que eu acho que eu entendo a tua preocupação e eu acho que é a nossa também, né? Aí o que a gente está fazendo o sistema de trilhas agora nos parques, né? Então, no Parque Estadual de Monte Alegre, no Parque Estadual da Serra das Andorinhas, a gente começou já. Porque no ano passado eu estava na assessoria da presidência, então eu estava dando um apoio no uso público para os parques. Agora eu estou no Tinga, estou sendo obrigado a fazer isso aqui também, né? Mas nesses outros parques a gente começou. Na Serra das Andorinhas, que é a divisa com Tocantins ali, lá no parque a gente já tem 10 trilhas sinalizadas, de acordo com o manual do CMBio, e estamos formatando uma travessia lá, no formato das trilhas de longo curso, né? Estão todas sinalizadas, né? E agora, lá no Parque Estadual de Monte Alegre, próximo de Santarém, também lugar belíssimo, a gente sinalizou 2 trilhas, uma de bike de 30 quilômetros e uma de caminhada de 9 quilômetros. As duas estão 100% sinalizadas. Essas, inclusive, estão no aplicativo E-Trilhas. E lá pelo aplicativo a pessoa tem como navegar pela trilha e tal, tem informação, onde comer, esse tipo de coisa, né? E agora a gente está trabalhando na sinalização do Tinga, e a sinalização do Tinga está vindo assim, bem legal. A gente colocou nas placas de entrada de trilha, a gente está definindo isso com a SECOM. Hoje, inclusive, tive até um feedback lá da Secretaria de Comunicação, e já está em etapa final assim, do layout. E o layout ele já tem um mapa, português e inglês, distância, tempo que deve ser percorrido a trilha. E a gente também está trazendo a classificação da BNT, né, de risco, de dificuldade, de níveis de dificuldade, né? Então, todas aquelas classificações da BNT que ela traz para a classificação de percurso de trilha, a gente está incorporando isso nas trilhas, né, do Parque do Tinga, e a ideia é que seja um modelo para as outras também. Então, a sinalização está vindo bem legal. Inclusive, eu tive agora no Parque Nacional do Iguaçu, semana passada, lá no Fórum do Snook, e aí acabei fazendo a última cola, né? Assim, que eu já vinha pegando assim, os exemplos que eu estava vendo, catando daqui, catando de lá. Aí cheguei lá, vi assim, a sinalização muito bem feita também, e aí peguei, eu acho que a última cola, e agora está fechado essa padronização da sinalização. Então, a gente está trabalhando com isso, e vamos fazer agora também para os condutores de trilha aqui em setembro um módulo onde a gente vai fazer uma reciclagem. Então, a ideia é que a gente pegue todo mundo para reciclar, porque eles foram habilitados em 2018, mas de lá para cá o Estado, assim, a gente tem poucas iniciativas de capacitação. Então, agora a gente está estimulando a capacitação com observação de aves e um monte de coisa e tal. Então, a gente deve fazer um módulo agora de reciclagem, e a gente vai unificar. A gente tem uma portaria para o Tinga e não tem portaria para o refúgio. Aí a gente vai fazer diferente agora. A gente ia fazer uma para o refúgio também. Aí a gente não vai fazer. A gente vai revisar do Tinga, vamos incluir o refúgio e vamos fazer esse curso para todo mundo junto, para que quem opere no Tinga possa operar no refúgio e vice-versa, né? Esse é o intuito agora, no segundo semestre, para a gente fazer aí. Muito bom. O João
pediu a palavra aqui, João, nosso pesquisador também. João, fica à vontade. JP. Opa, boa noite. Primeiro, dar os parabéns aí para o Júlio, né? Muito bacana assim, a palestra, né? As iniciativas aí no parque. Mas, assim, o que eu queria comentar, né, saber, é que você falou das áreas degradadas, né? E também teve esse engajamento dos sistemas agroflorestais aí. Eu queria saber se esse processo, né, de recuperação dessas áreas já vem sendo feito, né, como que se os SAFs, né, dessas comunidades ali dentro do entorno, eles são incorporados nesse processo de recuperação dessas áreas. Eu queria saber mais ou menos essa relação do SAF, né, com essa recuperação das áreas dentro do parque. Não tem, na verdade, relação, porque dentro do parque a gente não tem SAF, né? Os SAFs eles estão sendo feitos nas outras unidades de conservação que não são parque. Uhum. Né? Nessas outras unidades, é um sucesso. Quando a gente fez o Agrovárzea lá e que a gente colocou a agenda de turismo de base comunitária e de agroecologia, cara, todo mundo, a turma quis muito, e a gente conseguiu colocar viveiro de mudas e várias pessoas mesmo fazendo manejo de SAF. A gente percebeu que o pessoal, apesar de estar dentro da região aqui metropolitana, tinha pouquíssima ou nenhuma qualificação nesse assunto. Mas a gente tem uma covardia nossa aqui, cara, porque o Ideflorbio, além de fazer gestão de unidade de conservação, a gente tem uma diretoria de recuperação, que é a diretoria de desenvolvimento florestal. É uma diretoria que trabalha exclusivamente com recuperação produtiva, né, com SAF. Então, a gente tem uma diretoria, uma turma, assim, excelente, top de linha, assim, dentro do Ideflorbio, que trabalha com isso há muito tempo. E a gente tem mais de 200 viveiros espalhados pelo estado, em parcerias com comunidades, com prefeituras e tal. Então, a gente pegou essa expertise dessa turma e aproveitou dentro dessas unidades de conservação, né? Então, essas áreas do entorno do parque que foram, digamos assim, impactadas com SAF. E a produção desse SAF que a gente botou para ser vendido no parque. As áreas para recuperação do parque, né, elas são pequenas, elas são muito pequenas, e elas são, na verdade, uma herança da época da criação do sistema de abastecimento, que teve algumas áreas que teve retirada de solo, então ficou só aquela pissarra e tal, e aí a gente tem, por conta desse tipo de coisa, né? Mas a gente tem pouquíssimas mesmo áreas assim, a recuperar dentro do parque. Entendi. E uma outra questão, né? Eu não sei se eu me perdi, mas aí o parque tem a importância do abastecimento, né, urbano aí dos grandes centros urbanos, né? E aí tem alguma compensação, né, por estar fazendo esse serviço, né, ambiental, porque eu imagino que a água chega limpa, né, que o tratamento seja bem pouco, né, o básico, assim. Existe uma compensação para o parque por esse serviço? Não existe. Acho que a gente teve uma pequena queda lá com o Júlio, né? Vou voltar. Você consegue me ouvir, JP? Consigo. Então é lá com ele mesmo. Travou aqui também. Então, beleza, pessoal. Muito boas experiências, né? Corroborando, tem sido muito legal ver essas experiências locais, né? E esses desafios e de fato, né, como a gente já falou em vários momentos, a coisa da parceria, do envolvimento da sociedade é extremamente importante, e principalmente numa unidade urbana como a que a gente acabou de ver aí, né? Porque o Júlio deve tentar entrar de novo. Que é um desafio tremendo para isso, né? Mas essa coisa de ter, imagina, o Miguel está aí, vai certamente concordar, eu acho que essa coisa quando a gente fala em parque urbano, com naturezas muito diferentes, né? Imagina um parque urbano na Amazônia dessa dimensão e com essas características, com outros parques urbanos que a gente tem por aí, que são
bem mais complexos, né, no sentido de tamanho, de pressão, né? Então, isso, de fato, dá essa diferença. A gente já está encaminhando para o final, pessoal. Não sei se vou guardar só um pouquinho para ver se o Júlio entra de novo. Já ia finalizar aqui também. Mas bacana pra caramba. Questão do projeto arquitetônico, né? Ser um artista local ali, né? E pensa na realidade, né? Local, né? Os materiais, com certeza ele pensou também aquele telhado de palha ali. O Júlio voltou. Ô, Júlio, Feira, não sei se você estava falando, não sei se você quer completar. Acho que a pergunta, desculpa, pessoal, caiu aqui a internet. Era da compensação, né, pelo abastecimento. Não tem, cara, a gente não tem nenhuma compensação aqui. Linha de transmissão, energia, tudo dentro da unidade. Na APA do Tucuruí, cara, que fica toda a usina de Tucuruí ali dentro, mesmo a gente só tem a compensação ambiental, mas ninguém atende lá aqueles artigos do SNUC lá que fala sobre a produção de energia, né, de água, infelizmente. Bacana, Júlio. Valeu. Cara, a gente já está com o tempo, né? Já te ocupamos demais, mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta, Júlio. À vontade, a gente está aqui para isso. Eu acho que é de interesse de todos nós. Queria saber como vocês do Ideflor estão se preparando para a COP e se isso tem sido visto como uma oportunidade de investimento nas unidades de conservação. Você acha que vai deixar algum legado? Como é que está essa esfera e essa expectativa nesse momento para a COP que acontece ano que vem? Olha, a gente está com muita expectativa, sim, né? A COP agora ela é uma palavra que persegue todos os diálogos, né? Eu acho que agora não tem mais uma conversa aqui em Belém que não seja feita, que a COP não entre no começo, no meio ou no fim da conversa, né? Então, o tempo todo, a COP é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente para poder desenvolver algumas atividades que a gente está querendo fazer há muito tempo, né? E assim, a gente até fez esse plano de ação. Foi interessante que para o Cumbu a COP foi citada como na FOFA, ela foi citada como uma oportunidade e foi também citada como uma ameaça, porque no caso lá está aumentando a especulação imobiliária, né? Mas assim, em regra, é uma oportunidade, sim, e a gente está todo mundo muito acelerado, todo mundo muito frenético. E outras áreas urbanas de Belém estão ganhando muito, né? Então, a gente está sendo criado um parque urbano agora, que ele era uma antiga pista de... Era uma pista de pouso, um aeroporto doméstico, né, aqui, e uma área grande está sendo toda revitalizada para virar um grande parque, onde vai ser a COP. Assim, o coração da COP vai ser ali, com prédios, ambiente naturalizado, né? A gente tem outros lugares, são canais, né, que a gente, aqui em Belém, a gente chama de canal, né, são aqueles antigos igarapés que agora é tanto esgoto, né, que vira, no final das contas, um grande esgoto. Então, estão sendo revitalizados, tratados, pavimentados, urbanizados, né? Então, tem umas 2 ou 3 áreas dessas, assim, bem emblemáticas aqui em Belém, que estão sendo recuperadas. Então, assim, a cidade como um todo está ganhando bem. Para a gente aqui na unidade, é uma oportunidade ímpar de se discutir clima, se discutir a Amazônia na Amazônia, né? Então, quando a gente fala isso, fala assim, na Amazônia, e assim, a porta de entrada, qualquer pessoa que vier para a COP, quando ela quiser ver a Amazônia, o lugar mais perto que ela vai ter para fazer isso é o Parque do Tinga, né? Então, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Se vocês chegarem assim, assim, a gente nunca teve assim, Magela, uma pressão assim tão específica assim, ó, isso aqui é para a COP no final. No final das contas, assim, tem muita coisa que vem a COP citada, mas assim, de fato, a gente está tentando surfar aí para fazer aquelas coisas que a gente precisa fazer mesmo, né? Que são os trabalhos a implementação da UC como deve ser feita, né?
as trilhas, a sinalização. Então, assim, hoje eu vou fazer uma sinalização lá, toda bacaninha, que eu estou achando que é o melhor, e agora eu sei que isso vai sair. Né? Eu sei que isso vai sair. Né? Porque se eu fosse há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu ia botar lá e, com sorte, daqui a 6 meses ia sair, com sorte, sair do jeito que eu queria. Né? Agora não, agora eu sei que vai sair. Então, esse tipo de coisa tá bem interessante, assim, né? Então, assim, a gente está vendo com bons olhos, a pressão está grande, mas eu acho que a cidade como um todo vai ganhar. Os desafios são muito grandes, né? Desde número de talheres insuficientes em Belém toda, número de hospedagem, de leitos é insuficiente ainda, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer, né? Mas isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer daquele jeito amazônico de ser, né? Que é totalmente diferente do que se esperava. No final vai dar certo, né? E vai todo mundo emergir aqui no que a gente tem de melhor e também nos desafios que a gente tem aqui, que para a gente é uma oportunidade de mostrar, né? Porque chegar aqui só ver os louros não vale, né? Tem que chegar aqui, tem que amassar um pouquinho, igual a gente amassa. Muito legal, Júlio. Quero muito te agradecer aí sua atenção, sua gentileza, o tempo aí que você destinou para a gente. O Miguel acabou de mandar aqui, dizendo que, cumprimentando mais uma vez, que ele está em Goiás mesmo, como eu imaginei. Não conseguiu interagir, mas, Miguel, você participa ativamente com a gente. Poxa, muito obrigado, cara. Essa experiência incrível e espero poder visitar aí tão logo seja possível para conhecer a experiência em logo. Fica aí à disposição para você falar das suas últimas palavras aí. Olha, pessoal, Magela, assim, só agradecer, né, esse encontro, esse bate-papo é sempre maravilhoso. Agradecer, sou muito grato. Chamar vocês, convidar todos, né, conhecer aqui, conhecer o Parque do Tinha, conhecer Belém, né, vai ser uma oportunidade agora na COP, até lá, agora a gente vai ter o SBPC agora na semana, daqui a 2 semanas, que vai ser aqui também, vai ser lá no UFPA. Então, assim, convidar a todos, né, quando vier, conhecer, fique super à vontade para entrar em contato, para a gente é um prazer recebê-los aqui, recebê-las, né, é sempre para a gente ter alguém de fora aqui, é sempre um bate-papo importante, é sempre uma contribuição importante. Muita coisa que a gente fez, alguns resultados legais que a gente atingiu, foi de contribuição, foi contribuição externa, o pessoal daqui, todo mundo dando ideia, como eu falei. Nosso papel aqui, o que a gente mais fez aqui, na verdade, no final das contas, é abrir porta, né? Então, abrindo as portas, as coisas vão acontecendo, né? Então, muito grato, valeu demais e convido todas aí, quando virem em Belém, virem aqui no parque, a gente bater um papo aí, fazer uma trilha bem legal. Muito obrigado, Júlio. Muito bacana mesmo, sim, experiência incrível que nós guardamos com todo carinho. Pessoal, quero mais uma vez agradecer, então, a vocês, né? Lembrar que teremos a próxima palestra na quarta-feira que vem, dia 26, com a Raquel Costa, do Instituto Estadual de Floresta, aqui de Minas Gerais, que vai falar sobre a área de proteção ambiental estadual Ferão Dias, que é um grande desafio, né? Você ter uma APA no entorno de uma estrada, né, tão importante para o Brasil. Então, acho que vai ser uma experiência, e sem falar que o próprio conceito APA é desafiador, né, no seu princípio de gestão. Então, conto com a presença de vocês também, e ótimo resto de semana, um grande abraço aí. Júlio, parabéns, sucesso sempre no trabalho aí. Precisar da gente, estamos juntos, sempre à disposição também. Pessoal, um grande abraço, então. Até mais. Um abraço.